Olá pessoal, bem-vindos à videoaula da primeira competência da disciplina Serviço de Referência e Informação. Bom, para entender o que é serviço, nós vamos entender agora nessa disciplina o conceito de referência e informação, tá certo? Todos nós podemos ser referência para alguém ou para alguma coisa a partir dos conhecimentos que nós temos. Às vezes as pessoas dizem assim, aquela pessoa é referência numa área, referência num conteúdo, num assunto. E a biblioteca, por ter uma coleção variada, ela pode ser referência em vários conteúdos, dependendo da sua especialidade. Se for uma biblioteca, por exemplo, especializada em direito, ela é uma referência em direito. Se for uma biblioteca voltada para a área de teologia, é uma referência em teologia. Mas basicamente, a referência é esse ponto de contato, tá certo? Uma indicação de leitura, por exemplo, é uma referência. Quando alguém indica uma leitura, indica algum conteúdo para alguém, essa pessoa está servindo como ponte, como referência. Na verdade, a referência é uma ponte entre o leitor e a biblioteca. As funções básicas, a função básica de um serviço de referência é fornecer informação. Informação e conteúdos culturais relacionados às manifestações culturais de uma época ou de uma região. Como a biblioteca, a referência é considerada a primeira porta de entrada da biblioteca, ela tem que ter algumas características especiais. Por exemplo, a pessoa, o técnico, o bibliotecário que está num balcão de atendimento, na referência, ele tem que ter algumas características voltadas para as pessoas. Por exemplo, empatia com as pessoas, compreender o que o leitor está pedindo, está procurando, conhecer as suas coleções, e para isso ele tem que ter outra característica, outra qualidade, que é a curiosidade com o seu próprio acervo, curiosidade com as coisas. Basicamente ele teria que ter curiosidade com as coisas, com o seu acervo, e uma empatia com as pessoas que vão em busca de informação, porque, como eu disse na videoaula de apresentação, todas as pessoas precisam de informação, a todo momento precisam de informação. E a biblioteca, ela não é só também um espaço de informação, ela também é de formação. E, nesse sentido, o serviço de referência, ele tem algumas funções. A primeira delas é acolhimento. O acolhimento às pessoas que vão à biblioteca ou a qualquer outro serviço de informação. Porque a referência também ela pode ser aplicada à biblioteca, arquivo, centro de documentação, museus. O acolhimento é o principal, a recepção, é o cartão de visita da biblioteca com o leitor. O acolhimento. Outra função da biblioteca além informar e formar. O informar é informar sobre conteúdos relacionados à biblioteca. Por exemplo, se um leitor busca uma informação sobre matemática, ele vai dar informação sobre o conteúdo em matemática, trazer livros sobre matemática ou outro documento. Mas também informação em relação ao espaço da biblioteca, a ambiência, orientá-lo como consultar uma base de dados, um fichário de arquivo, como ele encontrar essa informação, como ele buscar nas prateleiras. Então é o acolhimento, é a orientação, é a informação e a formação. A biblioteca ela não pode ficar apenas refém do paradigma da informação, ela tem que ir além, na formação. É isso que nós vamos tocar esse assunto nós vamos tocar ao longo das competências, que é o paradigma da formação, de você criar demandas para trazer as pessoas para a biblioteca. E nós vamos ver ao longo da competência algumas estratégias que as bibliotecas estão fazendo para atrair alunos ou pessoas às suas bibliotecas. Inclusive tem questões de formação que vão desde a formação do leitor, que é o básico da biblioteca, mas também tem questões mais básicas ainda, que é a questão da alfabetização. Alfabetização de crianças que não sabem ler, de adolescentes, porque para que haja uma aprendizagem informacional, para que haja um letramento dessa pessoa, ela tem que ter a alfabetização. Então, primeiro se alfabetiza, para depois se dar o letramento. No Brasil, nós tivemos nos anos 70, havia no Brasil, ainda há, mas havia no Brasil nos anos 60, 50, 60, 70, um alto índice de analfabetismo. Então, no Brasil, naquela época, foi criado um programa chamado Mobral.
Esse programa o objetivo dele era alfabetizar as pessoas em massa, alfabetizando as pessoas. A ideia era alfabetizar, que as pessoas pudessem ler o básico, escrever o próprio nome, assinar e fazer as 4 operações matemáticas. E matemática também é leitura. Então a alfabetização inclui também a matemática. O problema foi que no Brasil, nos anos 60 e 70, alfabetizavam as pessoas, mas não deram condições para que eles fizessem um letramento, uma continuidade nessa leitura. Ensinaram as pessoas a ler, mas não treinaram as pessoas para que continuassem nesse hábito de leitura por toda a vida. Ou seja, eles passaram de um grau de analfabetismo para analfabetismo funcional. Muitas pessoas até hoje leem, mas não entendem o que estão lendo. Sabem ler, mas não entendem. É algo que vai além das simples práticas de alfabetização. Em outro país, um exemplo para comparar foi Cuba. Cuba também nos anos 50 e 60 havia um alto índice de analfabetismo. Mas foi criado também um programa de alfabetização em massa, mas ao mesmo tempo foram criadas bibliotecas em todo o país. Em toda a ilha foram criadas bibliotecas e as pessoas liam, aprendiam a ler, escrever, mas ao mesmo tempo tinham acesso às bibliotecas públicas que eram implantadas no país e elas foram criando o hábito de leitura, avançando na complexidade da leitura, ampliando seus conhecimentos e nessa travessia cultural iam desenvolvendo o seu letramento, um letramento literário, informacional. Então houve uma demanda por informação. Por isso que as bibliotecas hoje, muitas, principalmente as comunitárias e as escolares, elas trabalham também com essa criação de demanda. Elas criam a demanda, elas alfabetizam essas crianças e adolescentes para que eles sejam futuros leitores da biblioteca, propiciando para elas não apenas a leitura básica, mas também a disponibilidade de informação para que elas se aprimorem no seu letramento. É lógico que isso aí não acontece em larga escala, são pontos isolados, mas é uma ideia, é uma saída para que a gente melhore o nível de educação, da educação no Brasil, porque a gente percebe que às vezes a educação formal ela não é suficiente. Bom, para finalizar essa videoaula, vou contar uma pequena história, porque como eu disse no começo, a referência pode ser também uma indicação de leitura. E aí eu vou fazer contar uma historinha a partir de um livro. Existe um livro que foi publicado no ano da década de 50, chamado O Apanhador no Campo de Centeio. É um livro norte-americano, de Salinger. E nesse livro tem um trecho bem interessante. O personagem principal, ele está no seu alojamento da escola, da universidade, e está lendo um livro. O livro é em inglês Out of Africa, mas traduzido no Brasil A Fazenda Africana. E ele está lendo o livro e um amigo dele fala assim, que livro que é esse? Ele falou assim, não sei, esse livro eu fui na biblioteca, falar com o bibliotecário, pedi um livro, só que ele me deu o livro errado. Eu pedi um, ele me deu outro. E eu não percebi na hora. Eu peguei o livro errado, que trouxe para o alojamento, e estou lendo e estou gostando muito. Ainda bem que ele errou. O errado do bibliotecário se tornou certo. Aí, muitas vezes a gente, a partir desse exemplo, às vezes a gente indica uma leitura que para nós é muito boa, mas para quem nós estamos indicando pode ser que ela não tenha o mesmo impacto que trouxe para a gente. E às vezes uma indicação errada, ela pode trazer um benefício para pessoas que elas nem esperam e o bibliotecário nem espera. Toda indicação de leitor é válida. Uma referência, eu estou indicando um livro, ela é válida. Pode causar impacto ou não. E às vezes o que eu indico pode não causar impacto. E aquele que eu não indiquei, eu errei numa indicação, pode causar um impacto. Ou seja, a referência é isso. Ela pode acertar e pode errar, mas às vezes o erro pode ser um acerto. Por isso que sempre é válido a indicação. A referência sempre é válida. Quanto mais informação você der para o seu leitor, melhor é. Porque nessa relação, nesse contato com o leitor, entre muitas alternativas, de 10 alternativas, de 10 sugestões de leituras, de 10 livros, de 10 documentos, um pode causar efeito. E essa é o grande lance da referência. Ela tem que estar sempre disposta a orientar, formar e acolher o seu leitor. Nessa relação enriquecida com a intuição do bibliotecário, na sua curiosidade, na sua empatia, ela pode trazer muitos benefícios. Mesmo que o bibliotecário não perceba na hora,
Mas lá na frente, essa sugestão, essa indicação, ela é para trazer benefícios que o bibliotecário nem espera. E talvez nunca vai saber, porque o leitor ele tem o benefício desse cara. Então é mais ou menos isso. É isso que eu ia falar nessa primeira competência, nesse conceito básico, para que vocês entendam um pouco desse assunto que nós estamos tramando aqui. Nas próximas competências vamos falar dos outros assuntos, vamos fazer algumas visitas em bibliotecas, para que vocês compreendam como que é a referência em algumas tipologias de bibliotecas e para vocês entenderem que as coisas, às vezes, na teoria é uma coisa, na prática é outra, mas muitas vezes há um encontro de teoria e prática e o que a gente está falando aqui, ela acontece em alguns espaços, em algumas bibliotecas aqui mesmo de Recife, Pernambuco, tá ok? Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.